Olá, eu sou Denise Garcia e você está no Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Vamos falar de assédio moral? Por mais que nós estejamos isolados, em distanciamento social, grande parte das pessoas ainda trabalhando em home office, não quer dizer que o assédio moral não ocorra. Assédio moral é algo que acontece no mundo do trabalho quando as pessoas, por forma sistemática, frequente, ela é humilhada, é colocada em situações constrangedoras, é colocada isolada de algum grupo e muitas vezes não sabe nem que isso está acontecendo de fato. E isso é muito comum. De 2017 para 2018, com a reforma trabalhista, os processos caíram em torno de 50% no Ministério do Trabalho, né? Ações movidas por trabalhadores. Mas mesmo assim, ainda esse processo traz muitos danos para a saúde mental, para a saúde física, e eu gostaria de hoje compartilhar isso com você. Recentemente eu tive uma pessoa muito próxima que compartilhou que passou por esses últimos meses numa síndrome de burnout e ela não sabia que estava vivendo isso. Tudo isso ocasionado por um projeto que ela estava envolvida, e esse projeto tinha uma liderança, onde essa liderança estava constantemente colocando toda a equipe, né, de uma forma constrangedora, onde chamava as pessoas de incompetente, a pessoa ficava agitada, nervosa, se alterava, nada estava bom, ou a pessoa colocava, fazia algumas exigências que não eram cabíveis naquele momento. Eram, de repente, fora de horário. Então, tem ações que vão detonando a saúde da equipe, né? E essa pessoa próxima que compartilhou esse fato me contou que ela foi ficando deprimida, foi ficando sem vontade de dar continuidade naquele projeto, que naturalmente ela estava muito engajada no início, porque era desafiador e era algo que a entusiasmava, mas ela foi perdendo esse entusiasmo gradativamente em consequência dessa gestão que estava cometendo um assédio moral, porém ela não percebeu. E ela começou a achar que o problema era dela. Ela começou a achar que ela realmente era incompetente, que ela não dava conta de fazer o que tinha que ser feito, e isso foi minando no dia a dia até que o projeto acabou, ela adoeceu, entrou numa síndrome de burnout sem saber, porque é um esgotamento. O burnout, ele é um esgotamento do trabalho que atinge a saúde física, emocional, mental, e ela não conseguia mais ter ideias, ter criatividade. Ela trabalha com arte, né? Então, é uma pessoa que precisa estar inovando, precisa estar encontrando alternativas, caminhos diferentes para poder executar o seu trabalho. E isso eu estou contando um fato, mas que é muito comum acontecer no dia a dia. Assédio moral não quer dizer que você precisa ser humilhado necessariamente, mas se coloca você em situações constrangedoras, vamos pegar um exemplo do mundo corporativo, onde o seu gestor está fazendo algumas reuniões, está agendando algumas reuniões e não te envolve assuntos que competem a sua área, que você precisa resolver. Ele começa a te isolar, começa a te colocar de lado, começa a direcionar as coisas para você ficar se sentindo isolado e saber que você está ficando constrangido. Ou seja, de uma forma ou de outra, com essas ações sistemáticas e frequentes, vai fazer com que force um pedido de demissão em algum momento. Só que se você tiver essa consciência, você pode sim sentar com o seu gestor e dar esse feedback para ele. Mas nem sempre as pessoas estão preparadas emocionalmente para fazer isso.
Porque neste momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm medo de perder emprego. E aí ela se fecha, ela se reprime mesmo e deixa isso de lado, acaba naturalizando, como se isso fosse comum. Isso já aconteceu comigo. Há uns anos atrás, um tempo atrás, eu tive um gestor que, infelizmente, ele não percebeu, mas nas reuniões com a equipe, até em videoconferências, audioconferências, ele acabava me colocando em situações constrangedoras. Mas eu tive a iniciativa de sentar com ele e dar esse feedback. E ele acabou me pedindo desculpas porque ele não percebeu que ele estava fazendo isso. Mas você precisa ter essa consciência, você precisa se sentir bem, à vontade, porque às vezes não é intencional. Às vezes a pessoa está tão estressada, ela está tão agitada, que ela não percebe, o gestor não percebe que ele está fazendo isso. Mas ele precisa saber que aquilo está te fazendo mal. Então, se você estiver vivendo uma situação constrangedora, no meio de um projeto, de um trabalho, tome a iniciativa de conversar com seu líder. Se você achar que ele realmente não está fazendo isso de propósito, né, ele pode ser que você esteja estendendo a mão e ajudando. E ele vai ter essa consciência e vai se desculpar com você. Caso você perceba que isso é proposital, que esse gestor está fazendo algumas coisas que forçando que você saia do projeto, que você saia da equipe, procure a área de recursos humanos, procure uma assistência dentro da sua organização, do seu trabalho, né? Se você achar que não faz sentido, que você não tem ajuda, procure até uma ajuda fora da empresa, um sindicato, enfim. Essas são as orientações que o Ministério do Trabalho mesmo compartilha, porque é importante que as pessoas cuidem da sua saúde mental. Existem vários trabalhadores no mundo inteiro que adoecem em função dessa abordagem nociva. Ficam deprimidos, ficam estressados, choram, caem nesse esgotamento e alguns casos, inclusive, podem levar até a suicídio quando o colaborador, o trabalhador, ele não está bem emocionalmente já há algum tempo. Então, se você tem algum colega que está passando por isso e ele também não tem iniciativa para pedir ajuda, ajude. Ajude o colega, ajude o seu gestor, se ele realmente não está bem, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental para que a gente possa ter criatividade, ter inovação, ser produtivo no mundo do trabalho. E sem saúde mental a gente não consegue ter grandes projetos e fazer boas escolhas e a nossa comunicação vai ficar comprometida. Então fica a dica da semana. Enquanto isso, inspire, expire e não pire no mundo corporativo. Até semana que vem.